Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre matriz cultural indígena. Então vamos lá? O objetivo da nossa aula é entender a matriz cultural indígena na formação do povo brasileiro, do território, bem como manifestações na contemporaneidade. Então, ao longo da aula, vamos entender a presença indígena no território nacional, questões históricas que envolvem a presença indígena e também abordar consequências do processo colonizador e de alguns conflitos, alguns problemas também que atualmente os povos indígenas enfrentam, considerando também a questão da legislação que protege os direitos indígenas. Bom, aqui nós temos então uma pergunta. O que vem à sua mente quando falamos de povos indígenas? A ideia de tratar sobre a temática de povos indígenas muitas vezes é confundida com uma imagem do passado. Então é muito comum falar de índios ou indígenas de maneira muito generalizada e sempre remetendo a um passado colonial ou perdas culturais. Mas aqui a gente vai ver que vai desromantizar um pouco, né, essa ideia dos povos indígenas e vamos ver expressões culturais, então, na atualidade. Aqui nós temos 3 imagens que vão delimitar todo o conteúdo do nosso vídeo. Então, a imagem do meio, nós temos um grupo de indígenas preparando pupunha para uma festa. Tá? Essa imagem aqui é uma fotografia na terra indígena Yanomami, é de 2003. Então tem uma questão coletiva, uma preparação para uma festa, né, que remete a âmbitos culturais da etnia. Na imagem aqui da esquerda, minha esquerda, nós temos um homem caigangue, né, da região ali do Ivaí, do Vale do Ivaí, no Paraná, está fabricando um cesto. Então aqui a gente tem uma expressão de cultura material, tá? A foto é de 1946 e vai servir também para a gente abordar a presença indígena no Paraná, assim como a imagem da minha direita aqui, ó, que é uma expedição feita pelo antropólogo José Loureiro Fernandes, em 1952, entre os indígenas da etnia Xetá, tá? Que também faz parte aqui do território paranaense. Bom, os indígenas e a formação do Brasil. Tá? O território que se tornaria o Brasil ao longo, né, dos anos registrou a presença de humanos há mais de 12 mil anos. Então, existem registros arqueológicos, existem muitas pesquisas que comprovam, né, a presença de povos indígenas nesse território nacional, né, que hoje é o Brasil, há mais de 12 mil anos. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente a região do litoral do Brasil. Tá? Então, nós não devemos aqui, tem que tomar esse cuidado, né, não pensar que quando se fala de povos indígenas ou de índios, de abordar naquele sentido que eu falei para vocês, mais romantizado, só preso ao passado, ou então como se fosse um único povo. Tá? Então, o nosso território é formado por várias culturas indígenas, cada cultura indígena tem sua língua, seus costumes, então nós vamos ver um pouquinho disso agora na sequência. Bom, aqui nós temos um mapa que vai nos dar algumas indicações então dessa diversidade cultural. Tá? A etnia mais numerosa aqui espalhada pelo território nacional pertence ao tronco linguístico tupi, da família linguística tupi-guarani. Então, aqui no mapa, ele está, vamos achar aqui, é a cor laranja. Veja que ao longo praticamente de todo o litoral brasileiro você tem, né, o território tupi-guarani e o outro território que tem bastante, que é bem expressivo é do tronco linguístico G. Então, o que é um tronco linguístico, né? Quando a gente usa essa palavra tronco linguístico, significa uma nomenclatura, né? Uma linguagem de origem, da qual você tem inúmeras etnias que têm a mesma origem linguística. Porém, cada etnia, ao longo dos anos, vai desenvolver a sua linguagem própria.
Bom, os portugueses tiveram maior contato então com esses indígenas do litoral, né, no primeiro momento, da família Tupi-Guarani, então no início da colonização. E esse encontro resultou em um choque cultural. Aqui está colocado como choque cultural, está sendo utilizadas as palavras estranhamento, etnocentrismo, tá? Por que um choque cultural? Porque esse não foi um encontro tranquilo. O processo de colonização ele tem vários aspectos de violência, de dominação da terra para explorar riquezas e um processo depois de cerca de 300 anos de escravidão, tanto de povos indígenas no início e depois a escravidão negra. Aqui a gente tem uma primeira atividade, então, para reflexão, né? O Brasil possui um patrimônio cultural diversificado devido à pluralidade de etnias que nos formaram. Qual é a etnia originária do povo brasileiro? Então, qual é a etnia que mais é predominante naquele mapa anterior que nós vimos? Escreva também sobre essa etnia em um parágrafo no seu caderno, pontuando essas noções antropológicas que eu acabei de comentar com vocês, né, sobre esse estranhamento, essa colonização por um processo violento, dominação cultural. É possível também nessa resposta mobilizar aspectos de dominação cultural em relação à religião, né, quando os portugueses trazem os padres jesuítas para catequizar os indígenas. Então, nós vamos pensar um pouquinho nesse sentido e falar dessa formação da diversidade cultural, porém a partir de um processo de encontro de dominação, né, de dominação colonial.
Pessoal, conseguiram pensar então em uma possível resposta para essa atividade? Bom, aqui a gente pode abordar da seguinte forma: a etnia originária do povo brasileiro refere-se aos povos indígenas, principalmente do tronco linguístico, da família linguística Tupi-Guarani, majoritariamente, não que seja somente o tronco Tupi, mas em sua maioria, então, nós temos essa família linguística. O encontro, entre aspas, entre portugueses e colonizadores e as sociedades indígenas, então, resulta em um choque cultural, devido ter sido um encontro por conta de um processo de dominação. E o etnocentrismo foi praticado nesse contexto. Então, a postura etnocêntrica é um conceito que se refere ao olhar europeu e ao tratamento aos povos indígenas, sempre no sentido de colocar-se como superior a todos os povos aos quais eles iam encontrando e dominando seus territórios. E a antropologia explica essa lógica, então, através da ideia tanto do estranhamento quanto do conceito de etnocentrismo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de escravidão, do extermínio dos povos indígenas, então vamos entrar nessas questões mais do conflito mesmo desse encontro. Na época do descobrimento, que também é uma palavra que fica entre aspas, a população indígena no Brasil era de mais de 1 milhão de pessoas, tá? Então, uma palavra que se utiliza mais hoje para substituir a palavra descobrimento é dominação colonial. Segundo o censo do IBGE, hoje de 2010, já tem 10 anos, 11 anos, a população indígena era cerca de 890 mil pessoas, tá? Então, em 2010, aproximadamente 890 mil. Então, quando teve início a exploração agrícola, os índios se tornaram um obstáculo para os colonizadores que queriam suas terras e o seu trabalho. Assim, os indígenas foram obrigados ao trabalho na lavoura, tá? Muitos indígenas foram massacrados ou escravizados pelo colonizador. Aqui nós temos um mapa do Instituto Socioambiental do ISA, que é uma ONG, tem um site muito interessante no qual vocês encontram várias informações sobre todos os povos indígenas hoje no Brasil, tá? Então, segundo esse mapa, existem mais de 500 áreas indígenas reconhecidas pelo Estado. Elas são habitadas por 225, cerca de 225 povos indígenas. As nações indígenas falam cerca de 180 línguas diferentes e são também culturalmente diferenciadas, tá? Então, esse aqui é um mapa interessante porque você consegue ver a situação jurídico-administrativa de cada terra indígena, tá? E você vê também a questão territorial, o tamanho da terra indígena e se elas já são terras homologadas, declaradas, em processo de identificação. Isso é muito importante porque muitos povos indígenas vivem em terras que ainda estão em processo de reconhecimento legal. E isso pode acarretar para a etnia indígena sofrer ataques, expulsões de suas terras tradicionalmente ocupadas. Então, a gente vai ver um exemplo dos índios Xetá aqui no Paraná, que é emblemático nesse sentido. Bom, o indígena na formação do Brasil. Os portugueses e a população brasileira, formada ao longo do empreendimento colonial, incorporaram a base alimentar constituída pelo plantio do milho, mandioca, abóbora, vários tipos de feijões, amendoim, batata doce, etc. Isso vai implicar na adoção de técnicas de plantio indígena, tá? E a utilização também de artefatos como peneiras, pilões e outros artefatos que ainda hoje fazem parte da cultura brasileira e inúmeros outros saberes tradicionais. Então, saberes tradicionais, eles remetem tanto à produção material, uma produção de um cesto, por exemplo, vai produzir cultura material. Mas como se produz esse cesto, Como ele é tecido, como ele é todo formado? Aí a gente fala de cultura imaterial, que tem a ver com o saber, Aquele saber que você passa de geração em geração. Bom, sobre a presença indígena no Paraná, então a gente tem 3 etnias, tá? Aqui no nosso estado. Os Caigangue,
guaranis, tá? Tem etnias guaranis e o povo Xetá, tá? Aqui no estado do Paraná. Então, é possível perceber a presença dessas culturas na alimentação, costumes, nomes de cidade, animais, frutas. Então, né, nessa questão das simbologias também herdadas dos povos tradicionais, que acabamos de falar aqui no slide anterior. Bom, conhecer e reconhecer que a sociedade não indígena se apropria cotidianamente, né, dessa herança indígena. Então, a gente tem muita coisa que a gente tem influência da cultura indígena, mas não conhecemos. Então, é importante conhecer e reconhecer a importância dessa cultura. E é importante também para que os paranaenses valorizem e reconheçam os indígenas como produtores de saberes, ciências, arte e religião, consequentemente como participantes da construção histórica, cultural, social e política do Estado. Então, aqui, como eu citei agora há pouco, o povo Xetá, então, hoje, assim, numericamente, é uma etnia bastante reduzida por conta de vários conflitos de terra que ocorreram a partir da década de 40 no interior do Paraná. Muitos indígenas foram mortos, sumiram, foram espalhados. Tá? Então, por não ter também a questão da terra já delimitada, uma reserva indígena protegida, na época, a legislação também, imagino que não era como hoje, então essa questão da terra era bastante conflituosa e ainda é, né? Mas, enfim, o povo Xetá hoje passa por um processo de reaproximação e continua na busca para que se tenha, então, essa terra reconhecida, né, a sua terra de origem como um direito. A Constituição brasileira diz que os povos indígenas têm o direito originário à terra, que significa que eles já estavam aqui desde a origem, né, antes da colonização, e tem também o direito à diferença, reconhecido na lei brasileira. Então, o povo Xetá, aqui, então, a gente tem essas informações básicas, né, na década de 40, frentes de colonização invadiram o território Xetá, reduziram-os drasticamente, então, no fim dos anos 50, e havia cerca de 8 sobreviventes apenas, né, devido a esse extermínio e conflitos por terra. Em 1999, então, né, cerca de 8 pessoas, e hoje vivem dispersas nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né, e em 2014 foi feito um levantamento e estavam em torno de 70 pessoas, né. Então, tem um documentário também premiado chamado Xetá, tem no YouTube. Então, uma dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do Xetá, esse filme é muito bom. Temos também a etnia Caingangue, né, que constitui atualmente uma população de 33 mil indígenas. Tá? Eles estão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e fazem parte da família linguística G, que é uma família diferente da família linguística Tupi-Guarani que eu falei no comecinho do vídeo. E os guaranis, né, estão no Brasil, na Bolívia, Paraguai, Argentina, se assemelham nos aspectos fundamentais da sua cultura e organizações sociopolíticas, então tem muitos grupos guaranis diferentes, mas eles têm um modo, né, comum, né, de falar a língua guarani, praticar sua religião e distintos no que diz respeito a tecnologias que aplicam na relação com o meio ambiente. No Paraná, os guaranis é o segundo maior grupo indígena, tá? Então, para todos os grupos indígenas, atualmente, uma forma de conhecer a sua realidade, conhecer um pouco da cultura e da movimentação política na luta por direitos, vale a pena procurar perfis, né, os sites das etnias indígenas, as redes sociais dos indígenas, nas quais vocês podem ter acesso direto, então, à fala desses povos, né, e não somente através de teorias, né, dos livros, e sim um contato mais contemporâneo direto, então, com a realidade indígena. Aqui nós temos a segunda atividade.
Aqui vocês vão indicar ao menos 2 contribuições de culturas indígenas que foram incorporadas pela sociedade brasileira ou paranaense, né? E escrever no seu caderno, então, detalhando a resposta dessas contribuições dos indígenas, procurando focar um pouquinho aqui no Paraná. Conseguiram pensar, então, um pouquinho sobre a contribuição dos povos indígenas aqui no Paraná ou então no território nacional para a nossa cultura? Uma possível resposta. Entre as contribuições, podemos citar a língua, né? Essa influência na linguagem. No Paraná, por exemplo, o nome do nosso estado, ele tem origem guarani. Diversos municípios também possuem nomes indígenas, como Curitiba, Andirá, Arapongas, Guaíra, Guarapuava, Ivaiporã, Mandaguari, Maringá, entre muitos outros. Como outro exemplo, podemos citar a cura de doenças, então a utilização de ervas como o boldo, que é digestivo e antitóxico, e a alfavaca, que tem função antigripal e diurética. Então aqui é um conhecimento que remete aos saberes tradicionais, que eu também citei ao longo do vídeo para vocês. Então, para fazer uma retomada do que nós discutimos aqui, nós podemos entender a contribuição da matriz cultural indígena na formação da nossa nação e a presença dela aqui no nosso estado, questões contemporâneas também. Quando falamos então em povos indígenas, é importante lembrar que povos indígenas não estão presos ao passado, eles convivem no mesmo mundo que o nosso, hoje utilizam as mesmas tecnologias, se organizam em movimentos sociais, políticos, para que seus direitos que estão previstos na Constituição brasileira sejam de fato efetivados. Então,
falar de matriz cultural indígena é falar de uma diversidade cultural imensa, né? Então, se quisermos conhecer povos indígenas, né, temos que escolher quais povos conhecer, né, que detalhes eu quero entender, que contexto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Nesse vídeo nós falamos sobre matriz cultural indígena e até breve.